Vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, aos Hebreus 12, para lermos os versos 1 e 2. Aos Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Tome seu assento, nós estamos na presença de Deus. Meus irmãos, o meu espírito é de gratidão a Deus, pela oportunidade sublime, especial, que Ele a mim facultou para cooperar com esta igreja durante estes dias de congresso. Eu estou voltando para casa mais quente, mais crente, mais santo, mais perto de Deus, renovado. Mas pastor, renovado. Renovação a gente precisa todo dia. Isso foi possível porque o pastor Valdemar respaldou a nossa vinda, depois do convite feito pelo pastor Gesiel e a sua esposa, irmã Adriana. Deus abençoe os irmãos de forma especial. E aqui, chegando, sendo recepcionado de forma carinhosa, calorosa, pelo ministério, pastor Valdemar, pastor Joel, esta simpatia de pessoa. Não tenho como esquecer mais o pastor Joel, por ser meu xará e por ser essa pessoa especial. Deus abençoe o irmão, pastor Gerdinaldo. Deus abençoe este servo do Senhor. Foi um prazer, mais uma vez, poder trabalhar com a cantora Mara Souza, esta jovem comprometida com Deus e com a obra, simples, e que vai onde Deus lhe chama e lhe manda. Deus continue abençoando a sua serva. Muito bem. Está mantido o convite, viu, Grupo Cairóis, para irem a São Luís. E tem uma notícia boa: eu trabalho no bairro onde está a estação ferroviária. Então, da estação para a minha igreja, para a nossa igreja, sem exagerar muito, não dá mais de 300 metros. Sai da estação, atravessa a avenida, está na nossa igreja, e vai ser bom. Vamos acertar. Isso não é conversa só de emoção de congresso não, viu? Vamos sim, nós vamos lá. E quem quiser mais ir, o trem é grande, cabe um bocado de gente, tá bom? Vamos todos lá com o favor de Deus. Amanhã retornaremos, orem por nós. Meus irmãos, minhas irmãs, a carta aos Hebreus é uma carta singular. Primeiro, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. E não adianta querer descobrir, irmãos, porque nós não vamos passar de especulação. Há compêndios, páginas e milhares de páginas de gente tentando
descobrir e acertar quem escreveu aos Hebreus. Mas, de novo, não passa de especulação. A verdade é que a carta aos Hebreus é tão inspirada quanto as demais. Ela está inserida no cânon sagrado. Certamente na eternidade, no porvir, nós haveremos de conhecer o autor da carta aos Hebreus. Ela é singular, porque a proposta do escritor da carta é em levar a Cristo. O tema da carta sugere a superioridade de Cristo. Ela vem também para animar os crentes que em sua jornada de peregrinação, pegando o tema na contramão do mundo, eles pagaram um preço sem igual. Antes dele mencionar os heróis da fé do capítulo 11, ele introduz acerca desses homens de fé uma série de exemplos que os crentes daqueles dias estavam enfrentando. Então o Espírito Santo toma o autor e ele escreve: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, porque a vida cristã não é um mar de rosas, porque a vida cristã não é viver as mil maravilhas. Esse evangelho que contempla apenas coisas dessa esfera é um evangelho que anda na contramão de Deus. Não é o evangelho de Deus que venha para cá que todos os teus problemas serão resolvidos. Se você não tem casa, vai ganhar a casa e o melhor carro possível. Todas essas coisas Deus pode nos dar, mas a maior mensagem do evangelho é o perdão dos pecados e a vida eterna garantida na pessoa bendita de Cristo. Glória a Deus. Depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram olha irmãos, grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação, o confisco dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Ele está escrevendo para encorajar estes amados irmãos, e ele fecha o capítulo 11 dizendo: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isso é andar na contramão do mundo, igreja. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errando
errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quantos podem jogar a mão para cima e celebrar a Deus? E o escritor vai dizer: Jesus é maior. E todos estes heróis, eles tiveram a sua caminhada com os olhos fitos em Jesus. Ele disserta: Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que o sacerdócio arônico, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior. A gente pode aumentar essa lista. Jesus é maior que o diabo e os demônios, Jesus é maior que o pecado, Jesus é maior do que a morte, Jesus é maior que os teus problemas, Jesus é maior que a tua dor, Jesus é maior. Esta noite adore o maior, Ele é Senhor, bendito seja o seu precioso nome. Ele então traz uma lista de homens e mulheres, porque o capítulo 12, quando ele diz visto pois que nós, ele fala com a gente, fala com os endereçados daqueles dias e por extensão a todos nós. Visto que todos nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Há muita especulação acerca daquilo que é essa nuvem de testemunha. Alguns intérpretes dizem que a nuvem de testemunha são demônios que nos cercam, que estão no nosso derredor e nos acusam de dia e de noite. Outros dizem que a nuvem de testemunha são os anjos de Deus que nos acompanham de perto. Outros dizem que a nuvem de testemunha são os ímpios que estão de olho na gente. Mas não é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. No original, a Bíblia não foi dividida nem por capítulos, nem por versículos, nem por parágrafos, nem por epígrafos, que são os títulos do texto que nós temos. Era o texto só. Então no original não há intervalo entre o versículo 40 do capítulo 11 e o primeiro do capítulo 12. Então a grande nuvem de testemunha do capítulo 12, que tão de perto nos assedia, não é o diabo e os demônios, também não são os anjos e nem tão poucos pecadores. A nuvem de testemunha que tão de perto nos assedia são os heróis do capítulo 11. Eles estão na galeria da fé, eles não são torcedores comuns, eles estão na tribuna de honra, eles estão de olho em nós. Ou seja, o seu testemunho é como os jovens que estão na tribuna lá em cima. Assim são os heróis do capítulo 11. Você sabe que nas Olimpíadas, na Copa do Mundo também, mas mais nas Olimpíadas, o fundo aqui é histórico. O escritor aos Hebreus está falando na corrida olímpica, comparando com a corrida da fé. Todos eles, os atletas que já percorreram aqui embaixo, que já correram nas arraias da corrida olímpica, foram atletas olímpicos. Hoje eles já aposentaram-se, já empenduraram a chuteira, e quando chega às Olimpíadas, por exemplo, eles são convidados de honra para ficar na plateia, a tribuna de honra. Então os câmeras focam no meio da multidão aquela personalidade. Eles não são atletas ou torcedores comuns, eles são gente que já correram a corrida, eles são gente que já pelejaram a peleja, eles estão lá dando apoio. Os atletas, os novos atletas, estão correndo a corrida que eles já correram. Então, desde Abel, por todos os heróis da Bíblia, eles estão na tribuna de honra, olhando para nós e dizendo: nós já passamos por essa caminhada, nós andamos também na contramão como vocês estão andando agora. Nós estamos aqui esperando vocês. Aguentem firme, continue a
corrida da fé. Daqui a pouco nos encontraremos. Quantos podem louvar e bendizer o nome do Senhor? Glória a Deus. Ele começa com Abel e disserta por Enoque. Enoque é o exemplo de alguém que viveu na contramão do mundo. Ele viveu dias difíceis. No capítulo 3 de Gênesis, o pecado entra no mundo. No capítulo 4, nós vemos o primeiro homicida. No capítulo 6, a degeneração, a corrupção total dos seres humanos. No capítulo 7, Deus destrói o mundo com água. Pastor, o senhor pulou o capítulo 5. É porque o capítulo 5, o capítulo do meio. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7. No capítulo 5 aparece Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, portanto Deus para si o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Noé está na galeria da fé. Noé viveu numa época difícil. 4 palavras definem a situação dos dias de Noé. E você pasme, se assuste, porque estas palavras você as vê todos os dias no jornal impresso. Quem é assinante da revista semanal, toda semana estas palavras vêm na revista semanal. Quando você liga a televisão no primeiro jornal do dia, lá estão estas palavras. Está dito que nos dias de Noé, a terra estava cheia de maldade. Número 2, estava cheia de violência. Número 3, estava cheia de corrupção. Ainda diz Jesus que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. No original, casar e dar-se em casamento é casar e descasar. Hoje as pessoas trocam de cônjuge como se troca de roupa. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles dias eram adversos. A essa prática chamamos de hedonismo. Hedonismo é uma crença filosófica que prega o ter em detrimento do ser, onde as pessoas não buscam o que é certo, mas o que dá certo. 4 palavras definem hedonismo: ter, comer, beber e se divertir. Esse é o tempo. Mas Noé fechou um acordo com Deus. Noé andou na contramão daquela sociedade. Deus o tirou, colocou na arca e o salvou. Ele está na galeria. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abraão, nosso pai na fé, está lá. Abraão vivia no meio politeísta, onde se adorava várias divindades. Aí Deus chama ele para viver, andar na contramão, com uma proposta que só quem vive por fé aceitaria. Sai agora do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para mim foi fácil chegar aqui em Altamira, porque a irmã Adriana comprou a passagem, mandou para mim todos os detalhes que eu precisava. Cheguei no aeroporto, fui encaminhado, entrei na aeronave, cheguei em Belém, mudei de aeronave, cheguei no aeroporto de Altamira, meu amigo já estava lá me esperando, cheguei, tudo certo, mas Abraão foi diferente. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi, ele está na galeria. Isaac, o seu filho, está na galeria. Jacó está na galeria. Moisés está na galeria. Sou apaixonado pela história de Moisés. Moisés tinha tudo para ser mais um faraó. Quando chegou a hora dele assumir o trono, diz a Bíblia, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus por um pouco de tempo, do que usufruir o gozo do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Quem anda na contramão se prepara para sofrer, mas quem anda na contramão se prepara para cantar o hino da vitória. Bendito seja o Senhor. Oh, aleluia. Irmã Mara, eles estão lá na galeria, de olho em nós.
E a ideia que eu tenho, pensando nas Olimpíadas, porque, de novo, é isso que o autor está fazendo. Ele está olhando para nós, pastor Joel. Estão dizendo, vocês vão chegar. É interessante que o escritor aos Hebreus não manda a gente olhar para eles. Não, senhores. O exemplo deles serve para nos incentivar. Nenhum jogador fica aqui no campo, jogando e olhando lá para a tribuna de honra. Nenhum atleta fica correndo lá na raia, correndo e procurando se o vencedor das Olimpíadas passadas está lá. Não, senhores, eles estão focando no alvo. O nosso alvo não é Abraão, o nosso alvo não é Isaac, o nosso alvo não é Jacó, o nosso alvo não é Daniel e seus companheiros. O nosso alvo é Jesus, Jesus, Jesus. E por que eles não são nosso alvo? Isso serve porque eles eram gente como a gente. Eles viveram no corpo do pecado como nós vivemos. É por isso que nós somos apaixonados pela Bíblia. Quando você olha a Bíblia como um livro biográfico, que também é, a Bíblia é o único livro biográfico no mundo que não põe debaixo do tapete o erro dos seus heróis. Quase sempre quando alguém escreve a biografia de uma personalidade, esconde os erros, a Bíblia não. Então me acompanhe. A mesma Bíblia que mostra Deus todos os dias, na viração do dia, vindo bater um papo com Adão e Eva no jardim, é a mesma Bíblia que mostra eles pecando, ficando nu e se escondendo. A mesma Bíblia que mostra Caim e Abel indo para o culto, mostra Caim matando Abel. A mesma Bíblia que mostra Jacó lutando com um anjo e prevalecendo, mostra também os fracassos de Jacó. A mesma Bíblia que chama Abraão de amigo de Deus, mostra Abraão mentindo, dizendo que Sara não era sua irmã. A mesma Bíblia que mostra Elias orando e o fogo do céu caindo sobre o altar no Monte Carmelo, é a mesma Bíblia que mostra Elias fugindo com medo de Jezabel. A mesma Bíblia que diz que Isaías era profeta messiânico, mostra Isaías comprometido com o rei Uzias. A mesma Bíblia que mostra Pedro dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, mostra Pedro negando Jesus para uma escrava. A mesma Bíblia que diz, Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, mostra Paulo dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eram gente como a gente. Viviam no corpo do pecado como nós. Mas era gente que caminhava pela fé, olhando para Jesus. Toque no seu irmão, na sua irmã e diga, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Sabe a ideia que eu tenho na minha mente, queridos jovens? É que estes heróis estão na galeria. E quando Davi vê um dos obreiros, um dos crentes, querendo cair, querendo derrapar, a ideia que eu tenho, pense comigo, é como se Davi estivesse dizendo, não façam isso, isso não dá certo. Tenham cuidado, não vão por esse caminho. Quando, por exemplo, Daniel e seus companheiros veem um jovem universitário se corrompendo, dando marcha ré na vida cristã, ele diz, não, isso não retrocedam, façam como a gente. Nós não adoramos a imagem de Nabucodonosor, nós não comemos a comida sacrificada aos ídolos de Babilônia, nós propusemos no nosso coração não nos contaminar. Quando José, seu testemunho, vê um moço e uma moça derrapando na vida moral, ele diz, não façam isso, façam como eu, lá no Egito, quando a mulher de Potifar colocou o olho em mim, e de forma carnal, ela olha para o nosso herói e diz assim, deita-te comigo, está na Bíblia. E a Bíblia diz que ela estava com José dia após dia, porque era no setor do trabalho. Não era José indo para a faculdade ou para a escola ou para o trabalho, era sabendo a hora que José ia passar, ia para a janela e dizia, oi crentinho, oi gatinho. Não era.
era no setor de trabalho. José chegava para trabalhar e dizia: deita-te comigo. Mas eu gosto de José, porque a Bíblia diz que José não lhe dava ouvidos. Entrava num ouvido e saía no outro. José não alimentou seu coração com aquilo, até um dia que ela deu ponto facultativo para quem ela pôde, deixou José fora, e de repente diz a Bíblia, José chega para trabalhar como de costume. Lá chega inocentemente o nosso herói, quando ela diz assim: é hoje, tu não me escapa, crentinho. Ela avança em José e disse: deita-te comigo. A Bíblia diz, a minha, a sua Bíblia diz, que José fugiu para fora. José não fugiu para o quarto, nem para o banheiro, nem para o quintal, nem para o andar de cima. José fugiu para fora, porque o diabo a gente vem se resistindo, mas o pecado a gente vem se fugindo. Com o pecado é canela, para que te quero? Tem gente que quer ser santo demais para brincar com o pecado. Ah, tu quer pecado? Então vem. Vem que a gente se pega agora. Vai se dar mal. Porque ninguém é santo o suficiente para brincar com o pecado e prevalecer. Tem que fugir do pecado. Quando o Potifar chega, aquele caboclo só queria saber das guerras de Faraó. Não cuidava da casa, não cuidava da mulher que era jovem, carente. Ela diz: está aqui a roupa daquele hebreu, que você entregou a mordomia da casa para ele, me assediou, quis me estuprar. Aqui está a prova do crime, a roupa dele eu fiquei com ela. Então Potifar pegou o nosso herói José, que está na galeria, colocou ele no cárcere. Mas a minha e a sua Bíblia diz por 2 ou 3 vezes, que lá no cárcere, o Senhor estava com José. O Senhor, quem anda na contramão do pecado, vai ter a companhia de Deus no fogo, na água, no mar, no deserto, em todos os âmbitos, em todos os lugares. Quantos querem continuar andando na contramão do mundo, na presença de Deus, e segure a sua mão e louve a Deus. Visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, corramos, porque a vida cristã não é estática. Falei isso ontem, não é estática, ela é dinâmica, ela é progressiva. Corramos, mas não é correndo de qualquer maneira, tem regra. Todo atleta tem a sua modalidade e as regras do jogo. Não é um atleta que faz as regras, é a modalidade. No futebol tem sub-12, não sei, sub-15, sub-20, sub-17, sub-22. No boxe tem peso leve, peso pena, peso não sei o que mais lá. Tudo tem a sua regra. Procuraram para Popó, que é baiano, né? Procuraram para ele o que mais, qual é a sua maior dificuldade quando você vai para uma luta. Ele dizia: é ter que abandonar a feijoada que a minha avó faz. Eu até evito de ir na casa dela, porque a feijoada que minha avó faz, eleva o meu peso. E para quem é boxeador, o maior desafio é na hora de subir na balança. Eles têm que subir na balança à vista de toda a imprensa. Eles sobem na balança, o peso tem que bater com a modalidade, senão ele vai ser desqualificado, desclassificado. O apóstolo Paulo diz que o bom atleta de tudo se abstém. Você não vê, por exemplo, um jogador de futebol obeso. Hoje você vê o Ronaldo, chamado de Ronaldo Fenômeno, parece, não é, irmão, gordão. Então, porque já empendurou a chuteira. Mas enquanto atleta tem que manter a forma. Eu vim aqui essa noite dizer que tem muito crente obeso na vida espiritual, quer andar na contramão, mas quer comer tudo que o mundo oferece. Só vai subir para o céu quem abandonar o pecado e seguir a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Corramos com perseverança. Olha lá. O que é perseverar? É continuar, é prosseguir, é persistir,
é não olhar para a direita nem para a esquerda, é fixar o alvo, olhando firmemente para o pastor, não, para a igreja, não, para o cantor, não, para o profeta, não, para a profetisa, não, para o apóstolo, não, para a apostila, mulher do apóstolo, também não, para o bispo, não, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No final do capítulo 10 ele diz assim: olha, vamos prosseguir a caminhada. Nós precisamos de confiança e de perseverança. Ele diz assim: porque dentro de pouco tempo que há de vir, virá e não tardará. Ele diz assim: o meu justo viverá da fé. Joga a mão, justos, as justas, joga a mão para cima e segure pela fé. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele retroceder, se ele se acovardar, se ele baixar a guarda, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Aí no fórum íntimo, ele diz assim: nós, olhe no seu irmão e diga assim: eu e você, minha irmã, eu e você, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam, nós não somos daqueles que se acovardam, nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma, porque dentro de pouco tempo o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Olhando firmemente para Jesus. Jesus é o foco. Jesus é o alvo. E quando a gente olha para Jesus, nós vamos encontrar alguém sem pecado. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos achar nenhuma falha nele. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a cruz do meio, a cruz mais alta, a cruz ensanguentada. O texto diz que ele suportou a ignomínia, o desprezo da cruz, sem retroceder, xingado, cuspido, rasgado, ultrajado, zombado, blasfemado. Jesus Cristo, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, foi até o final sem retroceder. Esse é o alvo da igreja. Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu crucificado, foi sepultado, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. A Ele glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu peguei 3 exemplos para compartilhar com os irmãos, 3, para ampliar aquilo que a gente quer aplicar essa noite. O exemplo de 3 atletas, 3. O primeiro é de uma suíça, nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles. É a atleta Gabriele Andersen. Ela não ganhou a medalha, não, senhores. A verdade é que ela está perto daquela linha de chegada nas Olimpíadas. O mundo todo estava de olho nela. Ela vem exausta, está no YouTube. Olha aqui para mim. Ela vem assim, desse jeito, cambaleando, missionária, mas com a cabeça erguida, olhando para a linha de chegada. E vem, e os paramédicos cercando ela, e alguém querendo ajudar ela, ela disse: não me toque, eu vou sozinha. E vem caminhando.
e vem se arrastando, e vem cambaleando, mas não olhou para trás, mas não desistiu, mas foi até o final. Quando ela chega na linha de chegada, ela se lança na linha da vitória, os paramédicos acodem a ela tornou-se mais famosa do que aquele que ganhou a medalha. Não importa como você vai chegar, você não pode recuar, pode ir cambaleando, se arrastando, tropegando. Eu vim aqui essa noite de dizer: o céu te espera. O céu te espera. O céu te espera. Segundo atleta, era uma etíope. Os etíopes são bons de corrida. A etíope, por nome Tiro, aqui nas Olimpíadas do Brasil 2016, o mundo todo focou ela. Ela está perto, ela vem na frente, vem dominando a corrida, vem correndo. Os etíopes correm bem, mas em determinado momento o seu calçado direito sai do pé, pastor Gesiel. O calçado direito dela sai do pé, e ela para por um instante para colocar de volta o calçado. Mas ela entendeu que se ela fizesse isso, ela ia perder tempo, ela ia ficar para trás. Ela deixou o calçado, correu só num pé, foi até o final, o calçado ficou. É isso que o autor está dizendo: deixe para trás o pecado, deixe para trás os embaraços e corra a carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Ele fala de pecado, singular, não plural, pecado. Natureza carnal, não deixe que ela te mate. Embaraços, coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas. Tem gente perdendo, irmãos, a corrida por causa de besteira. Teia de aranha. Bobagem. Picuinha. Atrasando a corrida da fé por causa de picuinha. O último atleta é brasileiro. Olimpíada de 2004 em Atenas, Vanderlei Cordeiro. Ele vem correndo, e vem para ser campeão, e vem para receber a medalha de ouro. Mas o infeliz, e perdoe aqui se tem alguém da Universal, os da Universal dizem um encosto. Um infeliz, a câmera em um momento esquece. Ele vem correndo e de repente sai um camarada que é até religioso, um sacerdote. Pega o nosso Vanderlei, tira ele da corrida, pastor. E um grupo de gente, torcedores, tenta salvar. E Vanderlei Cordeiro voltou para a raia e conseguiu correr até o final. Ele sabia que não ia ganhar a medalha de ouro, mas foi até o final. E correndo o mundo todo esqueceu quem ganhou a medalha e ficou focando. Essa lição é importante, porque tem gente que pensa que a maior coroa é a do pastor, a melhor medalha é do dirigente, é do cantor da festa, é do pregador oficial. Não importa em que posição você vai chegar. Eu vim aqui essa noite lhe convidar para chegar. Se não der de ir caminhando, vá se arrastando. Se não der para ir se arrastando, vá de bicicleta. Se não der de bicicleta, vai de moto. Se não der de moto, vai de carro. Se não der de carro, vai de avião. Se não der de qualquer jeito, vai de carroça. Não pode parar. Tem que chegar no final e no final cantar o hino da vitória. Quem recebe esta mensagem fica em pé dando glória. Fica em pé dando glória. Oh, aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias adversos. Eu costumo dizer na igreja, não fomos nós que escolhemos viver esse tempo. Não.
Cada herói desse vê o seu tempo adverso. Nós estamos vivendo uns dias tenebrosos. Maldade, violência, corrupção, imoralidade sem precedentes da história. Nós estamos vivendo esse tempo difícil, onde trevas densas, nuvens negras do pecado cobrem a terra. Sabe qual é a ideia que o Senhor põe no meu coração para dizer para a igreja? Se Deus nos colocou para viver esse tempo, é porque Deus aposta em nós, é porque Deus confia em nós, é porque Ele sabe que você vai viver esse tempo sem se corromper, é porque Ele sabe que você vai chegar lá do outro lado e cantar o hino da vitória. Então, na autoridade do nome de Jesus, não pare. Na autoridade do nome de Jesus, continue na contramão do sistema. Na autoridade do nome de Jesus, não retroceda. Quando eu olhava aquele filme da atleta Gabriele, vem aqui, pastor Joel, olha aqui para mim. Ele vai representar a Gabriele, aquela atleta. E bem próximo da Gabriele, os soldados, os médicos. Os médicos estão lá para dizer: qualquer coisa a gente entra em ação, qualquer coisa a gente acode ela. Na hora que ela chegar, a gente ampara. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração, numa linguagem simbólica: nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Lá no céu está Jesus, que é o médico por excelência, o cabeça da igreja, dizendo: pode vir, pode vir. E aqui na terra o Espírito Santo está dizendo: deixa que eu cuido deles, deixa que eu cuido da igreja. Pode ter certeza, igreja, o fogo não queimou e nem vai queimar e destruir a igreja. Tentaram, como eu preguei ontem. A espada de César não foi suficiente para destruir a caminhada e a marcha da igreja na contramão. Os leões ferozes não foi suficiente. O expolio de bens, o confisco de bens dos cristãos não foram suficientes. O que fizeram com as mulheres grávidas, ouçam, pegavam as cristãs grávidas, abriam o ventre da irmã grávida, tiravam o feto de dentro, pegavam gatos vivos, costurava gato vivo no ventre da irmã, e ela morria toda arranhada por dentro, mas não negava a fé. E o Espírito Santo dizendo: aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, porque haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o Espírito Santo só está na terra por causa da igreja. Tem gente que entendeu o que eu falei. Quando eu vejo crente que se tranca a operação do Espírito Santo, porque modéstia à parte, eu estou sempre pregando sobre avivamento, sempre recebo o convite para pregar sobre avivamento, e ninguém me chama de avivalista, porque eu não quero. Quem aviva é o Espírito. Mas o Espírito Santo já me mostrou no meio da igreja crentes que se trancam a operação do Espírito, que se blindam, que vão da direita diz glória, o da esquerda diz amém, o da vanguarda diz aleluia, o da retaguarda diz assim seja. Ele está lá com a boca fechada, com a cara amuada, indiferente. E ainda tem uns que não se congregam aqui em Altamira, que quando um crente dá um glória perto dele, fica assustado. Fica assustado. É por isso que é gostoso pregar nessa igreja, porque já tem a Assembleia de Deus que a gente prega. Se o porteiro dá um glória, alguém diz E essa gente esqueceu que o Espírito Santo está na terra por causa da igreja. Jesus veio por causa do mundo, mas o Espírito Santo veio por causa da igreja. Foi Jesus que disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o recebe, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Seja cheio do Espírito Santo para essa reta final. Aleluia. Cheios, renovados. É o Espírito Santo que chega e diz assim para a gente: não baixa a guarda,
Levanta a cabeça. Sacode a poeira. É só mais um pouquinho, meu filho. Avança um pouco mais. Olha para frente. Olhe para a cruz do meio. Olha para o homem ensanguentado. Avance. Está chegando, está chegando, está chegando. Daqui a pouco os ponteiros do relógio de Deus vão cruzar. Vai badalar meia-noite, hora zero. Então a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois eu e você seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E vamos ser raptados, arrancados da terra, para estar para sempre com o Senhor. Joga a mão para cima, pega o céu e adore a Deus. Oh, aleluia. Olhe para frente, olhe para a glória. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, não. É mensagem de ajuda do alto, ajuda do céu. Para alegrar o teu coração, para fortalecer. O Espírito Santo manda te dizer: é só mais um pouquinho. Não vale a pena voltar para o Egito. Nós estamos mais perto de Canaã do que do Egito. Não vale a pena retroceder. Não vale a pena fazer desvio. É só mais um pouco. Quem tem sensibilidade espiritual já sente o cheiro de Canaã. Quem tem sensibilidade espiritual está com os pés em alta mira, mas a cabeça está no céu. Os pés em alta mira e a cabeça no céu. Aleluia. Uraganaba Shuremakais. Aleluia. A glória de Deus. Isso, moça, pode glorificar. Isso, rapaz, pode te encher de Deus. Pega a mão do seu irmão. É noite de final de congresso. Pega a mão bem forte. Aperta a mão dele e joga para cima. Não rasga ele não. Só joga para cima. Isso. Deixa eu ver a mocidade. Meu Deus, eu estou vendo jovens derramando lágrimas, banhando os seus olhos com lágrimas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se alguém me perguntar: pastor Joel, que zoada é essa? É zoada de peregrino. É zoada de peregrino. Que barulhão é esse, pastor? É zoada de gente que vem na contramão. Que negócio é esse? É negócio de quem vem na contramão. Que língua é essa? É língua de gente que não é da terra. É língua de peregrino. É língua de forasteiro. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, onde tiver um crente com a mão agarrada na do outro irmão, a boca aberta dando glória, recebe renovo, 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 renovo. Recebe, 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 recebe renovo. Renovo, 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 renovo. Recebe força, 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 força. Oh, Espírito Santo, que soprou nos ossos secos de Ezequiel, sopra, sopra, sopra sobre esta igreja e traz vida, 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 vida. Renovo, renovo. Ainda que todos os demônios do inferno se levante, não baixe a guarda, avance. 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 Não baixe a guarda, levanta a cabeça. Porque a linha de chegada está perto. A partir de agora, por 1 minuto ou 2, é proibido ficar com a boca fechada aqui. Eu duvido que tenha alguém com a boca fechada. Me permita, pastor Joel, com a liberdade que eu tenho. Se tem algum crente aqui com a boca fechada, tem alguma coisa errada com você. Se você não consegue abrir a boca para glorificar a Deus, tem alguma coisa errada. Põe a tua vida em ordem e continue a caminhada, porque Jesus está voltando. Só um instantezinho a banda, só um instantezinho. Eu estou vendo lá fora a gente com a mão levantada adorando. O púlpito está pegando fogo. A glória de Deus está aqui.
Jesus está aqui. O Espírito Santo testifica com o meu e com o teu espírito para a gente continuar a caminhada. Olhe firmemente para Jesus. Sabe de uma coisa? Glorificando a Deus, me ouça. O escrito aos Hebreus diz: todos estes não receberam a recompensa. Por quê? Porque eles estão nos esperando. Sem nós, eles não foram aperfeiçoados. E eu tenho uma notícia boa para você, para encerrar. Pastor Jaziel, nós estamos em um plano espiritual mais elevado do que os heróis do capítulo 11. Nós estamos em um patamar espiritual muito além. Eles estavam aquém da promessa. Nós já estamos na promessa. No tempo deles o Espírito Santo já operava, mas a conta-gotas, gotinhas contadas, sob medida, por seleção. Hoje nós já estamos debaixo da efusão do Espírito Santo. Da efusão do Espírito Santo. Agora chega perto do seu irmão, põe a mão assim no ombro dele ou do lado. Fica perto dele, fica perto dela, isso. Fica perto dele. Nós estamos na efusão do Espírito. Estamos debaixo da graça. Um passo em falso pode ser o fim. Um passo em falso agora pode ser perigoso. Não é hora de brincar. Não é hora de retroceder. É hora de avançar. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus vai voltar. Meu Deus, meu Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que renova a igreja essa noite mais uma vez. Segura a mão desse peregrino, Senhor. Segura, Senhor. Segura a mão. Sustenta. Conduz o teu povo em vitória. Recebe essa noite o alento de Deus. Recebe essa noite o aspergido sangue de Cristo. Seja blindado essa noite mais uma vez. Seja protegido. O diabo não pode tocar em você nem os seus demônios, porque você é propriedade exclusiva de Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Ele não toca, ele não toca. Você é prioridade e é propriedade de Deus. Recebe renovo um pouco mais esta noite, enquanto a bênção de Deus vem sobre a tua vida. O Senhor te cura, o Senhor te sara, o Senhor visita a tua família. Eu abençoo no nome de Jesus a tua casa, a tua família, o teu cônjuge. Sim, meu irmão, a tua mulher, o teu esposo. Recebe a bênção de Deus sobre os teus filhos, sobre a tua despensa, sobre o teu salário, sobre a tua casa, sobre os teus móveis, sobre os teus imóveis, sobre o teu salário. Recebe. No nome de Jesus. Agora abrace 3, 4, é final de congresso. Abrace sem pressa e diga assim: eu quero te ver no céu. Vai lá, banda. É a banda que vai tocar, especial. Eu quero, irmã Mara, seja diferente. Eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Olha como está lindo lá em cima. Eu quero te ver no céu. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Eu quero te ver no céu. Eu quero te encontrar no céu. O céu é nosso. O céu te espera. Não olhe para trás. Avance.